Tudo bem, pessoal do segundo ano, né? Ontem eu tive, né, um pequeno problema, né? Eu passei pouca madrugada no hospital e depois eu por conta dos remédios, esse coquetel de remédio que nos dão, deu um pouco de indisposição, de sono e eu acabei descansando. Ontem à tarde, para não ser, né, para ser fidelíssimo ao que eu fiz, eu com o Augusto e nós participamos de uma reunião do ATPC e com os PCNPs para semana que vem a gente fazer uma apresentação sobre o Dia da Consciência Negra, que é hoje, né, 20 de novembro. Mas fora isso eu voltei para a cama, descansei, né, tomei uma sopinha e descansei à noite, então eu descansei bem, né, para poder, né, restituir quando você percebe, né, que o seu corpo não está indo, né. A Carol, né, a coordenadora, ela sempre fala, olha, pisa no freio, né, nós já estamos cansados e esse tempo final de novembro e dezembro, mesmo com o ano atípico, ele tende a nos exigir mais, cansar mais, né? Enfim, aí eu me responsabilizei de explicar o texto, né? Porque o texto não é um texto fácil, é um texto kantiano, né? Na verdade, o quarto bimestre não está fácil para ninguém. É Tomás de Aquino para o primeiro, é Sartre para o terceiro, e Kant para vocês. Kant, né? Eu tinha mostrado aqui gravei agora há pouco a aula para o primeiro ano, sobre esse livro aqui, ó, Suma Teológica, e meu primeiro estudo na filosofia foi Tomás de Aquino, né? Então, foi que é o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Curtinho, né? Olha só. Né? Sobre a imortalidade da alma. Né? Agora, sobre o Kant, só um minuto. O Kant, ele tem 5 questões, né? Uma delas, a segunda é was soll ich machen? O que eu devo fazer? Aí, na pós-graduação, né? Eu escrevi aqui, ó a pergunta aqui, ó. Was soll ich machen? O que eu devo fazer? Um pouco maior, né? Ó, comparar a graduação com a pós, né? Você tem que escrever um pouquinho mais, né? Então, eu estudei a ética kantiana, ou a crítica da razão prática, ou a fundamentação da metafísica dos costumes. O Kant nasce em 1724 e morre em 1804, portanto, viveu 80 anos. Para o século XVIII, é muita coisa. Né? Não se casou, foi professor de geografia, de filosofia, e é uma das maiores mentes do pensamento moderno, contemporâneo moderno, né? Moderno e contemporâneo. É autor da crítica, né, autor das críticas, né, crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo, né, escreveu um texto sobre a maioridade, né, mental, sobre o Aufklärung, sobre esclarecimento, ser esclarecido, escreveu sobre a religião nos limites da razão, escreveu também muitas coisas, né, como esse texto, A Paz Perpétua, né, tendo que eu escolho um ou outro texto para o aluno ter intimidade com esse pensamento, que é um pensamento complexo. Kant também cai muito em vestibular, e cai no Enem. Né? Se você fizer uma pesquisa ao longo dos anos, ou direto ou indiretamente, o Kant está sempre ali presente, porque é um autor de grande notoriedade para o pensamento filosófico. Bem, o texto do Kant, ou os textos kantianos, são textos pesados, assim, Kant tem uma filosofia pesada, uma escrita pesada, né? E ele tinha hábitos, assim, extremamente disciplinados, né? Porque em Königsberg, na Alemanha, na antiga Prússia, ele não saía muito de casa, vivia só ali com a sua mãe, próximo à sua mãe, e um mordomo, né, chamado Lamp, que sempre fazia as suas vontades, atendia os seus desejos, e ele também escrevia de uma maneira que as pessoas pudessem compreender a novidade, o ápice, né, do encontro entre o racionalismo cartesiano e o empirismo lockeano ou huminiano. Né? Na verdade, Hume é uma grande referência para a gente poder entender também algumas coisas que o Kant deixa em questionamento.
Bem, sem mais delongas, uma pequena apresentação da vida e das obras do Kant. As pessoas, tão disciplinado que ele era, as pessoas sabiam que às 5 horas, né, não era inglês, mas mesmo alemão, ele saía fazer um passeio pelas ruas da cidade de Königsberg, de modo que as pessoas olhavam para o relógio e viam que estava atrasado, as pessoas arrumavam o relógio. São 5 horas, o Kant está na rua, passeando. Isso durante toda a sua vida. Apenas 2 vezes que ele não fez isso. Uma das vezes, por exemplo, foi quando eclodiu a Revolução Francesa. Ele não saiu, né? Ele estava assistindo pela televisão? Não, nem por WhatsApp, né? Mas ele soube, né? Do preparo e também do dia que a revolução iria acontecer. Obviamente, ele ficou concentrado pensando no significado daquela revolução. Então, eu penso que são mensagens que atrapalham a tela. Eu penso que o Kant vai nos ajudar a pensar o mundo do século XXI já no século XVIII, né? Esse texto que nós vamos ver, que vocês vão ler aí, de 1795, né? Eu estou com... Não estou. 1795. Chama então a paz perpétua. A paz perpétua. Então, eu acho que tem um pouco a ver com as revoluções, com as guerras, com as mortes, né? Eu acredito também que o Kant não imaginava que da própria Alemanha, seu berço, viria uma das mais sangrentas e inóspitas guerras, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas toda guerra é inóspita por quanto mata os próprios soldados e os civis, e crianças, e mulheres, e idosos. Então a guerra não tem muito sentido. Mas, na teoria do contrato, sempre o homem está disposto a lutar por ideais e às vezes a guerrear. Então, eu vou, de uma maneira muito rápida, socializar a tela, para vocês acompanharem comigo. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né? A Paz Perpétua, um projeto filosófico, 1795, Kant. Então, o trabalho é dividido nos artigos preliminares e nos artigos definitivos. Como garantir a paz perpétua, um artigo secreto para a paz perpétua, sobre a discrepância entre moral e política e da harmonia da política com a moral. São 2 apêndices, né? Então, o Kant está falando, no início do texto, nessa questão do conflito, né, com a ideia teórica da paz e a ideia efetivamente prática da paz, para que não haja nenhuma interpretação que ele chama de maliciosa. E para isso, eu vou ler só os artigos, tá bom? Veja só, primeiro artigo. Não deve considerar-se como válido nenhum tratado de paz que se tenha feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura. Entenderam? Ou seja, se existe uma intenção de guerra, uma intenção bélico, na hora de fazer o tratado da paz, você está sentado com o seu adversário, com o seu possível adversário, e você quer tratar a paz, assina a paz, mas tem intenção de guerrear futuramente, isso é muito dos textos de Maquiavel, e por isso que Maquiavel foi recebido, né, quando ele descreve fatos, descreve o que as pessoas assinam e não cumprem, e ele foi tratado por Maquiavélico, lá no Príncipe, nos capítulos 8, 9 do Príncipe, por exemplo, ou nos relatórios sobre a necessidade do uso da força. De todo modo, o Kant está dizendo que não pode de todo modo, nós não conseguimos entender o pensamento pela paz, procedimento pela paz, a luta pela paz, se nós não esvaziarmos esta conotação de intenção de guerra. Então, se você vai, obviamente, lutar pela paz, você, obviamente, tem que manifestar o seu desejo de paz efetivamente,
antes, durante a assinatura e cumprir, né? Então, os homens são maleáveis no cumprimento de seus contratos, e esse é um grande problema, né? Então, esse é o primeiro artigo do Kant, né? Inclusive, um pouco mais para fazer lá, não pode haver restrições mentais sobre velhas pretensões, aqui no momento nenhuma das partes faz menção, porque ambas estão demasiado esgotadas para prosseguir a guerra. Olha só aqui, ó. Então, essa restrição mental em prol da guerra, ela não pode e não deve, né, existir, né? Muito bem. Segundo artigo. Nenhum Estado independente, grande ou pequeno, aqui tanto faz, poderá ser adquirido por outro mediante herança, troca, compra ou doação. Então, o Kant, ele está no século XVIII, ele vai começar a visualizar ali no século XVIII, vai começar a perceber já as independências, né, de muitos países em relação às suas colônias. Então, o Kant está convencido pelo seu estudo geopolítico, pelo seu estudo filosófico, esse projeto de paz perpétua, passa na concretude dos países se tornarem cada vez mais independentes. E se tornar independente é terminar esse prolapso, né, essa categorização de adquirir estados mediante herança, que pai para filho, ou troca, ou compra, ou doação, né? O Estado não é, olha, um patrimônio. O Estado não é um patrimônio, né? O Estado não é o patrimônio. E veja, aqui ele diz um pouco mais abaixo, olha, todos sabem que há perigo dos Europa até os tempos mais recentes o preconceito deste modo de aquisição. Então ele é uma crítica à própria Europa, né, que é o grande berço de considerar estados colonizados como patrimônio seu. Nada mais real do que o Brasil, que se tornou um patrimônio português durante muito tempo. Na verdade, assim, as 14 primeiras capitanias hereditárias eram na verdade, posse de famílias. Então, no litoral nordestino até o litoral sulino, né, a gente tinha famílias que eram donas das capitanias hereditárias. Só que a gente aprende na escola que os holandeses vieram guerrear porque queriam tomar, tudo bem, queriam, assim, houve guerra, mas também a Holanda era muito mais libertarista já no século XVII do que a Portugal, que era muito mais conservador no sentido de perceber o local como um patrimônio, e é o que Kant está sendo contra aqui, né? O Estado, isso aqui é importante, não é um patrimônio, portanto, nenhum Estado pode ser trocado, né, tomado por herança, comprado, doado, porque o Estado, ele pertence ao seu povo, né? Veja só, um reino hereditário não é um Estado que possa ser herdado por outro Estado, é um Estado cujo direito a governar se pode dar em herança a outra pessoa física. O Estado adquire, pois, um governante, não é o governante como tal que adquire o Estado, né? Isso é uma nota sobre a hereditariedade. Sobre os exércitos permanentes, miles perpétuos, devem, com o tempo de todo, desaparecer. Eu falava de Maquiavel agora há pouco, então, nos primeiros capítulos do Príncipe, fala sobre os principados hereditários, principados mistos, principados conquistados. Lá pelo capítulo 12, 13, 14, 15 do Príncipe, 13, 14, 12, 13, 14, vão falar dos tipos de exército. Bem, os permanentes, eles devem desaparecer. Por quê? Olha só, pois ameaçam incessantemente os outros estados com a guerra, devido à sua prontidão para aparecerem sempre preparados para ela. Os estados incitam-se reciprocamente a ultrapassar-se na quantidade dos mobilizados que não conhecem nenhum limite. E visto que a paz, em virtude dos custos relacionados com armamento, se torna finalmente mais opressiva do que uma guerra curta, eles próprios são a causa de guerras ofensivas para libertar-se de tal fardo. Então, se a gente olha para o século XVIII, XIX, nós vemos a libertação, né, a independência norte-americana como um grande fato desses séculos.
desse período, e olhamos para o século XX e XXI, tanto na Guerra Fria como no pós-Guerra Fria, na Guerra no Vietnã, na Guerra do Iraque, na presença hoje dos Estados Unidos no Oriente Médio, em toda a busca onde há conflito, os norte-americanos enviam os seus exércitos, e são exércitos permanentes, são exércitos que... Então, essa sensação perene, essa sensação constante de guerra, não está sendo cumprido um projeto de paz. É impossível haver paz se não houver um mínimo, né, de postura, e a postura seria cada país, né? É claro que isso é muito complexo, né? A complexidade de você olhar o imperialismo norte-americano, ao mesmo tempo os radicalismos, né? Por exemplo, no Oriente Médio, dos fundamentalistas, às vezes islâmicos ou não, às vezes em prol de uma consciência diferenciada, baseada ou não na religiosidade do Oriente Médio. Então, não é tão fácil discutir isso, né? A ONU somente, como um projeto germinal na paz perpétua, não dá conta, né? Mas, sem intenção de guerra, sem propagação hierárquica ou hereditária, ou de qualquer outro modo, dos estados, e sem exército permanente, a construção da paz preliminarmente é possível, né? Próximo artigo, quarto. Não se deve emitir dívidas públicas em relação aos assuntos de política exterior. Olha só, para fomentar a economia de um país, né, fora ou dentro do Estado, esta fonte de financiamento não levanta suspeitas, mas um sistema de crédito como aparelho de oposição das potências, sim, é um sistema que cresce limitadamente. É sempre um poder financeiro perigoso para a reclamação presente. Dívida externa, quem sabe essa seja uma grande premissa anti-FMI, né? Que o Brasil já foi devedor dezenas de anos e Sarney afirmou, não, vamos pagar a dívida, eles não gostaram, o Lula pagou a dívida, mas há esse crédito e esse vínculo através do setor econômico dentro, né, da globalização neoliberal, que vinculam, eu usaria a palavra escravizam, um país ao outro, de acordo com esse ajuste econômico que levanta como necessidade dentro dos grandes países, das situações financeiras, etc., né? E o Kant vai continuar, né, um pouco mais abaixo ainda, ele vai, página 7, ele vai dizer o seguinte, ó, esta facilidade para fazer guerra, de novo, tema sempre ali, unida à tendência dos detentores do poder, que parece ser congênita à natureza humana, né, é isso que é interessante, olha só, ser detentor do poder, ser um país sobreposto, significa que é natural? Não. É, pois, um grande obstáculo para a paz perpétua. Para o debelar, deveria, com maior razão, haver um artigo preliminar, porque, no fim, o inevitável bancarrota do Estado envolverá vários outros Estados sem culpa, que seria uma lesão pública dos últimos. Né? Quinto artigo. Nenhum Estado deve se pela força na Constituição e no governo de outro Estado. Esse seria um escândalo, né? Escândalo acceptum. O que é que tal pode autorizar? Porventura o escândalo que dá aos súditos de outro Estado, mas tal escândalo pode antes servir de advertência mediante o exemplo do grande mal que um povo atraiu sobre si em virtude da ausência das leis. Olha só. Então, não se aplicaria de certo ao caso de que um Estado se dividiu em duas partes devido às discórdias internas. Se um terceiro Estado presta, então, ajuda a uma das partes, não seria por considerar como ingerência na Constituição de outro Estado. Mas enquanto essa luta interna ainda não está decidida, a ingerência de potência estrangeira seria uma violação do direito de um povo
independente que combate a sua enfermidade interna. Seria, portanto, um escândalo e poria em perigo a autonomia de todos os estados. É exatamente o que nós não fazemos hoje. Todo mundo mete o bedelho em brigas internas, externas, enfim, em qualquer modelo de intransigências de estados, os países eles se intrometem, principalmente os imperialistas, principalmente os norte-americanos, os alemães, né? E os franceses hoje, mesmo que politicamente, né? Às vezes não é do ponto de vista bélico, com exército permanente, colocar lá, mas estamos passando por uma situação de revisão sobre isso, né? Então a paz ela não vai se constituir, não se configura no nosso tempo, exatamente porque numa ingerência, numa indisposição interna entre países, obviamente todo mundo se volta o olhar e, né, nós estamos passando isso com a nossa floresta amazônica, né? Quando o Biden faz menção de que vai dificultar investimentos econômicos aqui internamente, o Brasil se vê ameaçado em sua soberania sobre o seu território e responde grosseiramente, dizendo que não basta só saliva, tem que ter pólvora, né? E isso é um pressuposto, né, que não vai, quer dizer, já fere o primeiro artigo. Se você perdeu a companhia do seu líder, né, no caso o Trump, e agora você tem que refazer não mais com uma pessoa, né, mas com a nação norte-americana, a realidade de contratos, você não vai conseguir isso ameaçando ele com pólvora, né? Então é preciso, obviamente, necessariamente é preciso que você tenha um linguajar mais adequado ao projeto de paz, né? Muito bem. Sexto artigo. Nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades que tomem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos, envenenadores, a ruptura de capitulação, a instigação à traição, etc. Se você está na guerra, Maquiavel diz que você tem que pensar na paz, né? Então, essas estratagemas são desonrosas, né? Desonrosas. Essas hostilidades, né? Durante a guerra, você começando a constituir, né, um discurso de fim de guerra, de paz futura, você usar de envenenadora, de assassino, né? Trair o outro, né? Veja, não se poderia negociar paz algumas e as hostilidades resultariam numa guerra de extermínio, né? Bellum internescinem. A guerra é apenas o meio necessário e lamentável no estado de natureza para afirmar pela força o seu direito. Na guerra, nenhuma das partes se pode declarar inimigo injusto, mas o seu desfecho, tal como no chamado juízo de Deus, é que decide que lado se encontra o direito. Entre os estados, porém, não se pode conceber nenhuma guerra de punição, bellum punitivo. Daí que se segue, pois, que uma guerra de extermínio, na qual se pode produzir o desaparecimento de ambas as partes, e por conseguinte também de todo o direito, só possibilitaria a paz perpétua sobre o grande cemitério do gênero humano. O Kant, ele, quer dizer, se você não tem propósito, evidentemente, de paz, e sempre no propósito da paz, você está com uma intenção, né, ou de guerra, que é o absurdo do artigo 1º, ou, né, de uma hostilidade, que é o termo mais adequado que ele utiliza nesse artigo 6, a paz nunca se constituirá. E o que nós prevemos dentro disso é o que nós vemos, né, infelizmente, no cemitério do gênero humano. Nas grandes guerras e nos pequenos movimentos cotidianos que a gente assiste, às vezes, na reportagem de TV, relacionados à morte de civis, também à morte de militares, né? De jovens que não se odeiam, mas que guerreiam em vista de velhos que se odeiam, mas que estão atrás de mesas, né? Bem, essa é a primeira parte do texto. Eu acho que até aí já está bom a nossa leitura, tudo bem? Para que vocês não fiquem
na curiosidade, olha só, o artigo 2º, que contém os artigos definitivos para a paz perpétua entre os Estados, ele primeiro vai dizer o seguinte: a Constituição Civil em cada Estado deve ser republicana. Isso aqui é essencial, né? E isso aconteceu. O Kant estava correto. Veja, a Constituição fundada primeiro segundo os princípios da liberdade, veja, liberdade, ó, eu falei para vocês que ele ficou em casa no dia da Revolução Francesa, né, dos membros de uma sociedade enquanto homem, em segundo lugar, em conformidade com os princípios da dependência de todos em relação a uma única legislação, né, ele usa a palavra súbitos ainda, né, e em terceiro lugar, segundo a igualdade, ó, liberdade, igualdade, só faltou a fraternidade, né, enquanto cidadãos, é a única que deriva da ideia do contrato originário em que se deve fundar toda a legislação jurídica de um povo, é a Constituição Republicana. Da coisa pública, né? Ele fala de um direito político, né? Staatsbürgerrecht, dos homens num povo, ius civitatis. Segundo o direito das gentes, Volkenrecht, dos estados e suas relações recíprocas, ius, direito gentios, né? E o direito cosmopolita, Weltbürgerrecht, né? E o cidadão universal, ius cosmopoliticum, né? A Constituição republicana, além da pureza da sua origem, né, tem ainda em vista o resultado desejado, a saber, a paz perpétua. Então, a Constituição republicana, ela fundamenta a paz perpétua, né? Não se deve ou não haver guerra, então nada é mais natural do que deliberar muito e começar um jogo tão maligno. E a Constituição não permitiria essa situação, certo? Pelo contrário, numa Constituição em que o súdito não é cidadão, que portanto não é uma Constituição republicana, a guerra é a coisa mais simples do mundo. Olha só, para não se confundir a Constituição republicana com a democrática, deve-se observar o seguinte: as formas de um Estado civitas podem classificar segundo a diferença das pessoas que possuem o supremo poder no Estado, ou segundo o modo de governar o povo, seja quem for o seu governante. A primeira chama-se efetivamente de soberania, forma império. E só há 3 formas possíveis, a saber, a soberania possuída por um só, ou por alguns que entre si religam, ou por todos conjuntamente, formando a sociedade civil. A autocracia, a aristocracia e a democracia, poder do príncipe, da nobreza e do povo. Então, a Constituição republicana, ela é muito mais do que a Constituição democrática, porque dentro da República, uma forma de gerir a isonomia, a isocracia, a isogoria, o poder, é a democracia. Então, a democracia é a forma de governo, o regime, aí sim, baseado na Constituição da vontade geral, pela qual a massa se torna um povo, como o Estado faz uso da plenitude do seu poder, né? No Brasil, no caso, é uma Constituição republicana de regime democrático, cujo povo tem uma atuação representativa, né? O segundo artigo, o direito das gentes deve fundar-se na Federação de Estados Livres. O direito das gentes deve fundar-se numa Federação de Estados Livres. E essa ideia, os povos enquanto estados podem considerar-se como homens singulares, que no seu estado de natureza se prejudicam uns aos outros, porque alguns buscam a guerra, né? Já que pela sua simples coexistência em cada um, em vista de sua segurança, pode e deve exigir do outro que entre com ele numa constituição semelhante à Constituição Civil, né? E na qual se possa garantir a cada um seu direito. Isto seria uma federação de povos, que, no entanto, não deveria ser um estado de povos. Haveria aí uma contradição, porque todo Estado implica a relação de um superior com o inferior. E muitos povos no Estado viriam a construir um só povo, o que contradiz o pressuposto, né? Deixo para vocês, se conseguirem ler esse trecho, né? Por exemplo, quando ele vai falar de Hugo Grosso, Fandorf, Vattel, né? Cômodos consoladores apenas, né? A questão do direito natural, né? De alguma justificativa, né?
Veja aqui, ó, a vantagem que a natureza deu ao forte sobre o fraco é que este deve obedecer àquilo. Então, um tratado de paz não se forma nesse quesito, né? Deve-se sair dessa situação, né? Vamos para o terceiro artigo. O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade universal. Olha só que palavra bonita, né? Fala-se aqui, como nos artigos anteriores, não de filantropia, mas de direito. E hospitalidade significa que o direito de um estrangeiro a não ser tratado com hostilidade em virtude de sua vinda ao território do outro. Nós estamos falando aqui exatamente de emigração. Nada mais hoje tema de hostilidade do que o imigrante. Vocês lembram daquela criança morta porque estava atravessando o Mediterrâneo e acabou se afogando e o corpo apareceu na praia? Aquilo é um sinal de que o projeto de paz do mundo está caracterizado pela, enfim, pela sua incapacidade, na verdade, de consecução, de efetivação, né? Direito a ser hóspede, né? Direito à visita, né? Hospitalidade é um tema importante, né? É como se a gente voltasse à mitologia hebraica, por exemplo, do armar a tenda, conviver, né? Viver com. Ele fala aqui, por exemplo, nas Índias Orientais, Hindustão, introduziram tropas estrangeiras sob o pretexto de visitar apenas estabelecimento crucial, mas com tropas introduziram a opressão dos nativos, a instigação, ou seja, o Hindustão, nas Índias Orientais, eles quebraram o primeiro artigo preliminar, que é a intenção de guerra, de escravizar o outro, de fazer o mal, e não simplesmente na verdade, é uma intenção política de conquista, né? Fala da China, do Japão, né? Semelhantes hóspedes holandeses, né? Bem, suplemento primeiro da garantia da paz perpétua. Aqui nós estamos na página 25, na metade da obra, né? O que subministra esta garantia é tão só a grande artista, a natureza. Natura deadala rerum. O recurso mecânico transparece com evidência uma finalidade. Através da discórdia dos homens fazem surgir a harmonia, mesmo que contra a sua vontade, né? Então, a organização provisória da natureza, nessa página 27, consiste em que ela providenciou que os homens de todas as partes do mundo possam justar-se aí e viver. Através da guerra, levou-os mesmo a regiões mais inóspitas para povoar. Também, por meio da guerra, obrigou-os a entrar em relação mais ou menos legais. E aí é preciso colocar as coisas no esteio da clareza, né? Da clareza, né? O Kant mostra aqui uma grande familiaridade com as situações mundiais, né? Sua leitura é bem vasta, né? Por exemplo, quando ele fala que os fueguinos no sul da América para a Terra do Fogo, senão a guerra, de que a natureza se serve como um meio para povoar a Terra, mas a guerra não precisa, olha só, mas a guerra não precisa de um motivo particular, pois parece estar enxertada na natureza humana. De novo, né? Parece uma premissa hobbesiana, uma premissa de que o estado de natureza é o estado de guerra. O Kant está muito próximo de Hobbes aqui, do Leviatã, que nós não lemos direito, mas eu estou dizendo para vocês que é isso, né? Nós lemos direito no sentido de ter tido uma aula no segundo bimestre, a gente estava se acertando ainda no MIT, etc., né? Muito bem. O segundo suplemento, né? Artigo secreto para a paz perpétua. O único artigo dessa espécie está contido na proposição. As máximas dos filósofos sobre as condições de possibilidade da paz pública devem ser tomadas em consideração pelos estados preparados para a guerra. É.
o apêndice 1, sobre a discrepância entre a moral e a política, e depois o Kant termina o seu texto com a inversão, praticamente, da afirmativa, chamada da harmonia da política com a moral, segundo o conceito transcendental de direito público. Né? É claro que é muita coisa para a gente, né? Mas, assim, o que eu sugiro para vocês? Né? Eu não sei quanto tempo deu, mas pelo menos os artigos preliminares. Né? E dentro dos artigos preliminares, essa indicação para a Constituição Republicana e para os regimes. O regime adotado no século XX, o regime que cresce mais, que tem mais adeptos, é o regime democrático. O regime democrático, onde o povo, a gente acabou de exercer isso, domingo passado, é representado nas esferas municipal, estadual e da União, através de representantes dos poderes, né, do executivo, do legislativo e a escolha do executivo, do judiciário, em todas as escalas, tá bom? Qualquer dúvida sobre o texto, eu disse, né, o texto é um pouco pesado, mas ele pode ajudar todos vocês a compreenderem cada vez mais e melhor a importância de ser esclarecido, de ser um crítico, são ideias do Kant, e de lutar para que a isonomia, né, o direito previsto como igualdade entre as pessoas efetivamente hoje, dito de uma maneira bem efetiva, o direito possa nos ajudar a lutar por uma sociedade republicana, de regime democrático, onde o povo é supremo e a representatividade seja da melhor maneira possível para o bem comum, para o bem cosmopolita, para o bem das gentes, para o bem dos cívitas. Tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, entrar em contato, tudo bem? Pelo WhatsApp. Até semana que vem.